Fala aí pessoal, tudo bem? Bom galera, então estamos começando aqui a nossa aula 5, tá? Essa semana o nosso conteúdo vai ser trigonometria na circunferência, particularmente aí falando do círculo trigonométrico, parte 1, tá? Porque esse é um assunto um pouco extenso, né? Tem várias coisas que a gente pode falar sobre o círculo trigonométrico, um assunto também muito importante aí dentro da trigonometria, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ter essa aula, né, nessa semana. Na semana que vem eu postarei a parte 2 do círculo trigonométrico e na outra semana o terceiro conteúdo, vamos dizer assim, do bloco, vai ser sobre relações trigonométricas, tá certo? E aí a nossa lista 3 vai envolver essas 3 aulas, tá? Essa parte 1 do círculo trigonométrico, a parte 2 do círculo trigonométrico e as relações trigonométricas, que seria na terceira semana, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui então pela definição, né, de círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência de raio 1, tá? Onde a gente pode representar ângulos, tá bom? Então aí a gente leva em consideração que um ângulo de uma volta completa ele tem 360 graus, né? Como vocês podem ver aqui na figura, ó. Se você fizer aqui uma volta completa na circunferência, você vai parar nesse ponto aqui, ó, que tem 360 graus, tá certo? Se você der um quarto de volta, aí você faz aqui, ó, o ponto aqui indica um ângulo de 90 graus. Meia volta 180 graus, né? Uma volta e meia 270 graus. Então, nessa circunferência trigonométrica nós podemos representar qualquer ângulo, né? Todos os ângulos eles podem ser representados entre 0 e 360 graus. Mas mais para frente a gente vai ver isso aí com mais clareza, tá bom? Com mais detalhes. Então beleza, né? Aí temos aqui algumas observações, né? Observação 1, sabemos que a circunferência completa tem 360 graus, como eu falei, né? E dessa forma, então, 360 graus, como volta para o ponto de partida, esse ângulo 360 graus será igual ao ângulo de 0 graus. Então, quando você faz aqui uma volta completa, você volta para o começo, né? Aí completa uma volta, então a gente considera que 0 graus tem a mesma medida, vamos dizer assim, de 360 graus. O arco que representa o ângulo X, ó, olha aqui, esse ângulozinho aqui, essa abertura, né, é o pedaço de circunferência que representa o ângulo X. Então, ó, o arco, na verdade, é aqui de fora, ó. Seria esse pedaço da circunferência, ele representa esse ângulo aqui, X, tá certo? Essa abertura X. Então, quanto maior o arco, maior o ângulo e vice-versa. E o ângulo vai abrindo, entre aspas, no sentido anti-horário. Então, ó, a gente sempre vai nessa direção aqui, ó, para representar o ângulo, tá certo? Que a direção é contra o relógio, né? O relógio gira para o lado direito, vamos dizer assim. Então, o sentido anti-horário seria para o lado esquerdo, e esse vai ser o sentido positivo do nosso círculo trigonométrico, tá bom? Bom, vamos falar aqui agora sobre ângulos que são maiores do que 360 graus. Então a gente viu que quando a gente dá uma volta completa, a gente volta para o nosso ponto de partida para o 0 graus, entendeu? Então olha só, apesar da circunferência completar uma volta com 360 graus, essa contagem pode continuar. Né? Aí eu falei mais atrás o quê? Que todos os ângulos podem ser representados como um ângulo de 0 a 360 graus. Mas eu posso ter outros valores maiores, que no fim das contas vão estar entre 0 e 360 graus. Como assim? Por exemplo, o ângulo de 400 graus. O ângulo de 400 graus, como é que ele é representado, né?
ele dá uma volta completa e depois ele anda mais 40 graus. Então ficou meio que um espiral aqui, né? Só que esse ângulo, ó, que é representado aqui, com esse arco aqui de 40 graus, ele equivale a esse ângulozinho aqui, ó. Não, peraí, eu falei besteira aqui, peraí. Esse ângulo que dá 400 graus, ó, ele dá os 360 graus e mais 40. Então ele tem a mesma abertura do que o arco, do que o ângulo de 40 graus, né? Dessa forma, a gente chega então à conclusão que o ângulo de 400 graus é igual ao ângulo de 40 graus, né? Porque eles estão representados pelo mesmo ponto aqui, ó, por este ponto aqui, tá certo? Desta forma, ó, como é que eu posso obter, né, a partir do 400, né, como é que eu vou saber que é 40 graus? Basta você subtrair 360, ó. Ou seja, você está tirando uma volta dele e ele está parando no mesmo lugar, no mesmo ponto do ângulo de 40 graus, né? Então olha aqui, isso aqui é importante. Então o ângulo de 400 graus é o mesmo que representa o ângulo de 40 graus, tá certo? Vamos ver aqui mais exemplos, né? Outros exemplos. Para simplificar um ângulo grande, entre aspas, basta, ó, muito importante isso aqui, subtrair 360 até encontrar um ângulo normal. O que seria um ângulo normal? Um ângulo que fique entre 0 e 360 graus. Por exemplo, na questão número 1 aqui, um ângulo de 500 graus, se você subtrair 360 vai dar 140, logo 500 graus é igual a 140 graus. Um ângulo de 1000 graus, 1000 graus você subtrai 360 dá 640, que não é um ângulo entre 0 e 360 graus. Mas aí, se você subtrair 360 novamente, você vai chegar no 280, que é um ângulo que está entre 0 e 360 graus. Logo, o ângulo de 1000 graus, ele tem a mesma medida, né? Ele é igual ao ângulo de 280 graus. Beleza? Agora, para números muito grandes, ou seja, bem maiores ainda do que 1000, por exemplo, em vez de a gente ficar aqui fazendo, né, passo a passo, ó, subtrai 360, subtrai 360, se tivesse que subtrair de novo, né, a gente pode simplesmente fazer o seguinte: dividir o valor por 360 e pegar o resto da divisão. Por exemplo, ó, 500 dividido por 360 dá 1, né? 1 vezes 360 dá 360, que deixa resto 140. Ó. Então, aqui, ó, essa é a primeira. Esse é o ângulo que é igual ao de 500 graus, né? E que está entre 0 e 360. No outro caso aqui, no 1000 graus, você pega 1000, divide por 360, vai dar 2. 2 vezes 360 dá 720. Se você subtrair 1000 menos 720 dá 280, ó, o mesmo valor que a gente tinha achado aqui. Então, nesse caso aqui, para ângulos pequenos, como pequenos entre aspas, né, 500 e 1000 graus, você pode fazer desse método aqui, né, que você não vai fazer tantas contas. Mas para ângulos muito grandes, por exemplo, 15.000 graus, aí você, em vez de você ficar subtraindo 360, subtraindo, é mais fácil você fazer a divisão, né? Aí você divide aqui, aí se tiver um auxílio de uma calculadora até melhor, né? Quer ver? Ó, vamos fazer isso aí rapidinho. Deixa eu pegar aqui a calculadora para ver qual é o número que chega mais próximo aí do 15.000. É o 41, ó. Então vai dar 41 voltas. Vai dar 14.760. Que dá aí o resto, né? Vai ser 240. Então, por exemplo, o ângulo de 15.000 graus, ele tem a mesma medida, né? Mesma representação do ângulo de 240 graus, tá bom? E por fim aqui, ó, esse valor encontrado entre 0 e 360 graus é chamado de primeira determinação do ângulo. Então,
todos os ângulos eles têm a sua, ou eles estão entre 360, 0 e 360 graus, ou tem como você obter aí a primeira determinação do ângulo, que seria esse valor equivalente aí, que está entre 0 e 360 graus. Beleza, gente? Vamos seguindo aqui então. E temos também os ângulos muito grandes, né, positivos, e temos também os ângulos negativos, que aí a gente tem uma forma um pouquinho diferente de obter a primeira determinação. Por exemplo, o ângulo... primeiramente, né, como obter um ângulo negativo? Basta a gente andar no sentido... andar no sentido horário, andar no sentido horário. Eu expliquei agora há pouco que o sentido anti-horário é o sentido positivo do círculo trigonométrico, né? Então, o sentido horário vai ser o sentido negativo, Por exemplo, aqui, eu andei nesse sentido horário, no mesmo sentido do ponteiro do relógio, 30 graus para esquerda, para esquerda não, né? No sentido horário, deu para entender, né? Então, ficou esse ângulo aí de menos 30 graus. Porém, esse ponto aqui, onde essa reta aqui encosta, né, na conferência, que é justamente a representação desse ângulo, ele equivale também ao ângulo de 330 graus. Por quê? Porque é esse sentido aqui, que é o sentido positivo. Falta 30 para chegar no 360, então esse ângulo tem 330 graus, porque 330 graus mais 30 dá 360, tá bom? Então, podemos reparar que o ponto que representa o ângulo de menos 30 graus coincide com o ângulo que no sentido anti-horário faltou 30 graus para dar a volta completa, né? Que foi o que eu falei aqui. Ou seja, o ângulo de 330 graus, assim, menos 30 é igual a 330 graus, tá bom? E o que fazer quando forem ângulos mais negativos ainda, né? Vamos ver alguns exemplos. Aí lá quando for positivo, a gente vai subtraindo 360, né? Para chegar no menor valor possível positivo. Aqui agora no caso, como a gente tem um valor negativo, a gente vai somar 360. Por exemplo, o ângulo de menos 100. O ângulo de menos 100, se você somar 360, se você aplicar uma volta completa nele, ele vai parar no 260. Né? Quando você dá uma volta completa, você para no mesmo lugar, né? Então, esse ângulo de menos 100, ele equivale ao ângulo de 260 graus. Por quê? Porque menos 100 mais 360 dá 260, tá? Olha o ângulo de menos 500. Eu somei aqui 360, continuou negativo. Então, ainda não chegou na primeira determinação dele. A primeira determinação, como eu falei, tem que ser o menor valor positivo. Então você soma novamente 360 e chega no 220, tá certo? Agora, se eu pegar números muito maiores, eu peguei o 15.000 lá no outro exemplo, né? Se eu pegar números muito maiores, tipo maiores no caso, menores, né? Porque mais negativos no caso, né? Basta a gente fazer a divisão do mesmo jeito e depois somar considerar o valor negativo e somar 360. Por exemplo, o ângulo de menos 15.000, a gente viu que o ângulo de 15.000 graus, a gente fez isso aqui agora há pouco, ele equivale ao ângulo de 240 graus, certo? E o ângulo de menos 15.000 graus, se eu quiser pegar negativo, quanto que vai dar aqui? A primeira determinação dele. Então você pega o 15.000 normal, tá? Sem o sinal, e divide por 360. Aí a conta que a gente fez lá foi o que? 41, 14.760, né? Se não me engano, deu 240. Olha só. Então aqui a gente encontrou que ele é congruente ao ângulo de menos 240 graus. Só que isso não é ainda a primeira determinação dele. Então a gente vai considerar esse valor negativo e somar 360, tá? Isso vai dar 120 graus. Então vai dar no 120,
ou de menos 15 mil, tá certo? Então, quando o ângulo for negativo, tem esse detalhezinho, ó. Você pega o resto, coloca o sinal de menos na frente e soma 360. Aí você vai encontrar direto, né, a primeira determinação dele. Ou, se não for um ângulo tão grande, você pode ir fazendo esse método aqui, de ir somando 360 até achar o primeiro valor positivo, tá certo? Bem tranquilo, né, galera? Então, vamos aqui para a próxima página, página 6 de 9, opa, a página 6 era que eu estava, a página 7 agora. Vamos falar agora sobre o que são ângulos côngruos. Côngruo, essa palavra côngruo, tem o mesmo significado de mesma medida, né? Lembra quando vocês estudaram aí sobre ângulos congruentes, lados congruentes, valores congruentes? Então, são valores que têm a mesma medida, tá? Dois ângulos são côngruos quando dois ângulos são representados pelo mesmo ponto, ó, mesmo ponto, no círculo trigonométrico, que era o que a gente estava vendo aqui, né? Dizemos que eles são ângulos côngruos. Por exemplo, os exemplos que a gente fez, né? 400 graus e 40 graus estão representados pelo mesmo ponto. Logo, eles são ângulos côngruos. Menos 30 graus e 330 graus também são representados pelo mesmo ponto. Logo, eles são ângulos côngruos também. Tá certo? Podemos criar uma fórmula para que consigamos obter todos os ângulos côngruos a um determinado ângulo. Por exemplo, vamos analisar o caso do ângulo de 90 graus. Se você somar 360, vai dar 450. Então, o que a gente encontrou aqui? Um ângulo côngruo uma volta depois, né? Você está aqui no 90 graus, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui rapidamente, só para explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Você tem aqui, né, o plano aqui, né? Então você tem aqui o ângulo de 90 graus, ó, né? Esse é o ângulo de 90 graus. Se você, a partir desse ângulo, der mais uma volta completa, ó, você vai chegar no que? No ângulo de 90. Deu nesse ponto aqui, ó. Dá 90 graus, dá nesse ponto, tá bom, gente? 90 mais 360, 450. Vai dar no mesmo ponto, 450 graus. Se você der mais uma volta completa, você vai chegar no mais 360, que dá 810, né? 810. Só que aí é a mesma coisa que 90 mais duas voltas, certo? Então 360 vezes 2. Então todos eles estão representados pelo mesmo ponto aqui, ó. Então todos esses ângulos são côngruos, tá? Aqui, ó, 450, depois 810, aquilo que eu falei, ó, que é o 90 mais 360 vezes 2, porque você deu duas voltas, né? Andou 90 graus e deu mais duas voltas. Aí se você der 3 voltas, ó, vai ficar 90 mais 360 vezes 3, que vai dar 1170. Então todos esses ângulos aí são côngruos, ó, 90 graus, que é côngruo com 450, que é côngruo com 810, que é côngruo com 1170. Então nós vemos aí que o número de voltas varia a cada volta que damos, né? Vai aumentando. Na verdade o x, né? O x varia, né? Então aqui a gente pode substituir por x, né? Aliás, a gente vai obter esse x ainda, esquece que eu falei. O número de voltas varia a cada volta que damos, assim podemos chamar o número de voltas de x. Agora sim, ó, x apareceu aqui. Dessa forma, a fórmula que obtém todos os ângulos côngruos a 90 graus é dado pela seguinte fórmula: 90 mais 360x. No lugar de x podemos colocar apenas números inteiros, né? Números sem ser quebrados, né? Sem ser vírgula. Pode negativo? Pode também. Pois para parar no mesmo lugar temos que dar uma volta completa. Então isso é importante também, tá? O x tem que ser um número inteiro, ó. Esse x aqui. A volta que você pode dar pode ser no sentido horário. E se o x for negativo vai ser no sentido... aliás,
Sentido anti-horário, se o x for positivo, ó. Se o x for positivo, você vai caminhar no sentido anti-horário. E se o x for negativo, você vai caminhar no sentido horário, tá? O sentido horário é o sentido negativo do ciclo trigonométrico, tá bom? Bom, então vamos praticar, né? Vamos fazer aqui alguns exemplos desta parte de ângulos côngruos aí, ó. Qual é a fórmula utilizada para obtermos todos os ângulos côngruos ao ângulo de 30 graus? Então, como a gente viu lá para o ângulo de 90 graus, basta você fazer 30 mais 360x, onde x tem que ser um número pertencente, né, ao conjunto dos números inteiros, tá? Então você pode representar dessa forma aqui. Aqui então você tem uma infinidade de valores, né? Todos eles côngruos ao ângulo de 30 graus. Então se você botar o x igual a 1, vai dar 390, né? Que é 30 mais 360. Se você botar o x igual a 2, vai dar 30 mais 720, dá 750. Ó, 30 mais 360 vezes 1, 390. Você obtém um ângulo côngruo. 30 mais 360 vezes 2 vai dar 720 mais 30, 750. Outro ângulo côngruo. Você pode botar negativo também. 30 mais 360 vezes menos 1 vai dar menos 330, certo? Então dá para obter uma infinidade de ângulos côngruos aí, tá? Você pode botar também, ó, 30 mais 360 vezes 10, ó. Você pode botar um número maior. Vai dar 3.600 mais 30. 3.630 graus. Outro ângulo côngruo, tá? Então esse aqui é como se fosse a fórmula do caso geral, vamos dizer assim. Questão 2. Qual é o ângulo côngruo a 30 obtido quando são dadas 5 voltas no sentido anti-horário? Então vamos fazer aqui embaixo, ó. Questão 2. Então 30 voltas no sentido... 30 não, desculpa. 5 voltas no sentido anti-horário. Então vai ser no sentido positivo. Então é só você pegar o 360 e multiplicar por 5. Isso aqui vai dar 30 mais... essa multiplicação aqui... 5 vezes 300 dá 1.800. Deixa eu fazer isso na calculadora para não ter erro, né, gente? Não tem problema nenhum a gente fazer na calculadora. Vai dar 1.800. Então vai dar 1.830 graus. Então essa seria a resposta aí da questão 2, né? O ângulo côngruo a 30 graus obtido quando são dadas 5 voltas no sentido anti-horário. Questão 3. Qual é o ângulo côngruo a 30 graus obtido quando são dadas 3 voltas no sentido horário? Então seria o sentido negativo, né? Então vai ser 30 mais 360 vezes menos 3, né? Porque a gente agora está falando de sentido horário. Esse mais com esse menos vai dar menos 3 vezes 360, que dá 1.080. Então vai dar um valor negativo, né? Vai dar menos 1.050 graus. Então esse ângulo aqui também é côngruo ao ângulo de 30 graus, tá? E a questão 4. Quantas voltas são necessárias para que se chegue ao ângulo de 750 graus? Vamos ver aqui. Então 30 mais 360x, né? Eu quero saber o número de voltas para que eu obtenha um ângulo de 750 graus. Vou passar esse 30 para lá, né? Negativo. Então vai ficar 360x igual a 750 menos 30, que dá 720. Então x é igual a 720 dividido por 360, que dá 2. Então são 2 voltas no sentido positivo, né? Então sentido anti-horário. Positivo é anti-horário, negativo é horário, tá bom? Então tá aí.
Beleza, galera? Então, com isso aí a gente chega ao fim da nossa aula, tá bom? Dividi essa aula em duas partes, né? Essa de círculo trigonométrico, para não ficar uma aula muito extensa, tá bom? Então vocês podem aí fazer lá da lista de exercícios somente, por enquanto, né? Os exercícios aí relativos a essa parte específica do conteúdo, tá? Essa parte 1 do círculo trigonométrico, eu vou especificar bem lá na lista, tá bom? E podem ir tirando dúvidas comigo, tá bom? Amanhã tem aí o atendimento com a estagiária, para quem quiser, tá bom? A partir das 14 horas. E na sexta-feira, aquele nosso já habitual atendimento a partir das 15 horas, tá bom? Na sexta-feira, tá? Então é isso aí, pessoal. Né? Espero que tenham gostado aí dessa videoaula, que tenham entendido o conteúdo. Mas qualquer dúvida, só me perguntar também, beleza? Valeu!